Hoje o vídeo é para você que tá tentando emagrecer do zero ou que tá tentando recomeçar mais uma vez, assim como eu já fiz várias e várias vezes. Então, se é para você esse vídeo, bora lá que eu vou te passar 5 diquinhas do que me ajudou no processo de emagrecimento para perder 20 quilos. Eu listei aqui 5 diquinhas que eu consegui separar, né, do processo que eu tive de emagrecimento para reduzir 20 quilos e que eu acho que para mim teria sido muito mais fácil se eu já soubesse dessas diquinhas antes de ter começado. Então, a primeira delas eu vou juntar várias pequenininhas nessa primeira dica, mas entra como se fosse uma dica geral. Sabe quando a gente pensa assim: eu vou tomar um suco verde, eu vou tomar um suco ao invés de comer, né, como um lanchinho da tarde ali, bate um suco verde, abacaxi, couve. Assim, é um suco riquíssimo em nutriente, em fibra, em um monte de coisa, né, afinal de contas é uma fruta. Mas a gente sempre se esquece que para emagrecer a gente precisa estar em déficit calórico, então a gente precisa estar consumindo menos do que a gente está gastando. E suco tem caloria como qualquer outra coisa que a gente consuma. Então, assim, às vezes a gente faz um suco com várias coisas. Então, vamos supor, um suco verde é que você use pelo menos umas 2, 3 frutas. Vai ter a caloria das 2, 3 frutas que você usar. É claro que, assim, couve, essas coisas que são pouquíssima caloria que tem, não vai contar tanto. Mas a fruta em si conta muito. Já cansei de, assim, porque o meu processo de emagrecimento ele foi muito longo. Então, de sobe 2 degrau, desce mais um, sobe mais 2, desce mais um. Então, assim, um lanche da tarde hoje eu vou tomar um copo de suco de laranja. Gente, extremamente calórico um copo de suco de laranja. Às vezes, com a caloria que eu consumi naquele suco de laranja, por exemplo, eu podia ter comido um prato de refeição. Um arroz, uma carne moída, ou um frango, ou um pãozinho integral com frango. Pelo fato de a gente achar que o suco é mais leve, que o suco é menos calórico, que o suco emagrece, a gente acaba tendo essas trocas não tão certas. Trocar 6 por meia dúzia, sabe? Não faz tanta diferença, mas a nossa cabeça acaba fazendo. Esse fato do suco é um dos que eu queria falar aqui como uma diquinha mesmo. Outra é barrinha de cereal. Barrinha de cereal, barrinha de proteína. Assim, barrinha de cereal nem se fala porque é puro açúcar, né? Então, a maioria das barrinhas de cereais são muito açúcar, muito corante, muito, sabe, infinitas coisas. Tem caloria, sim. Outra coisa são as barrinhas de proteína. Barrinha de proteína eu acho uma ótima aliada para quando você realmente não vai conseguir fazer uma refeição, porque aí, né, em vez de você comer uma besteira ou de você comer alguma coisa que não seja tão saudável, você acaba optando por comer ela. Mas no dia a dia é uma coisa assim que eu não vejo como uma necessidade. Agora, uma outra coisa que a minha nutricionista sempre falou é o seguinte: quando a gente tá em processo de emagrecimento, a gente vai reeducando o nosso cérebro, né? Porque a gente é acostumado a comer coisas mais calóricas, coisas mais gordinhas, coisas não tão saudáveis. Então, assim, a gente acaba comendo muito com os olhos em questão de volume de comida no nosso prato. Então, vamos supor, às vezes você comer um prato de arroz, por exemplo, carne moída e legume. Se você tira o legume e a salada, se torna uma refeição com pouca comida. Porque, assim, o que vai dar volume na tua refeição vai ser o legume, vai ser a salada, porque ele enche o teu prato, então você vai acabar comendo e vai se sentir satisfeito mais rápido, às vezes até se sente meio cheio. Mas se você for comer só o arroz e a carne moída, você vai sentir que você tá com fome. Então, assim, legume e salada, praticamente zero em caloria, né? Se tiver caloria, assim, muito baixo. Vamos pôr um exemplo. Abóbora cabotiá. Gente, a abóbora cabotiá, ela sempre me pega nesse exemplo, porque, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas 100 gramas de abóbora cabotiá não passa de 40 calorias, então, assim, é muito pouco. Então, olha o volume que você consegue comer com uma caloria baixíssima. Então, você consegue comer um pratão de comida, ter uma impressão que tá comendo muito, mas com a caloria mais baixa. Então, realmente, isso de introduzir os legumes, a verdura, a salada, tudo na refeição, ajuda muito a você ter essa sensação de estar mais saciado. Porque se você acaba não comendo, você acaba reduzindo o volume da sua comida e acha que tá passando fome. Antes de ir para a segunda dica, eu tive um processo de perda de peso de mais ou menos 20 quilos.
Eu já cheguei a pesar 93 quilos. Pra mim é até difícil assim me ver nas fotos, mas eu vou colocar as fotos aqui pra vocês verem. Na capa também do vídeo vai ter. Era uma época da minha vida que é aquele negócio, sabe? Você vai comendo, você come um salgado, você come uma pizza, você come um hambúrguer, aí você come muito nas refeições. Aquele negócio de belisca aqui, belisca ali, come amendoim, come um salgadinho, um chocolate. E a gente vai vendo, e no final das contas, a caloria vem, a conta chega e a gente fica desesperado. Eu só consegui ter a noção de que eu realmente precisava emagrecer quando eu cheguei nos meus 93 quilos. Que aí eu tive um choque de realidade, falei, não é isso que eu quero pra mim, sabe? E nem tanto por questão estética, mas por questão de saúde, porque você acaba se limitando muito. Então você não tem disposição, você não tem ânimo, você não tem aquela energia, sabe? Porque você come muito, você fica deitado, você não tem disposição para sair fazer exercício, para dar uma caminhadinha. Então, quanto menos você faz isso, menos você tem vontade de fazer e menos disposição você tem em fazer. Comecei numa nutricionista, tudo, ela me ajudou bastante. No começo do meu processo eu não comia praticamente nada. Eu ainda sou uma pessoa bem chata para comer com relação a legume, verdura, essas coisas, fruta. Mas eu falo que hoje em dia eu já melhorei uns 70, 80% do que eu era quando eu comecei. Porque se eu falar para vocês que todo o meu processo de emagrecimento, no início eu não comia absolutamente nada, é absolutamente nada. Eu não fiz o acompanhamento com a nutricionista durante todo o meu período de emagrecer os 20 quilos, eu fiz só no início, depois eu fui na raça por conta própria. Acaba que assim, né, a gente faz esse processo de emagrecimento, a gente perde bastante peso, mas a gente sempre tem aqueles períodos de reganho, né, então você acaba comendo umas coisinhas a mais, acaba dando uma engordadinha, e inclusive hoje eu tô nesse processo de recomeço mais uma vez. Depois que eu engordei, que eu fui parar nos 93 e que eu emagreci os 20 quilos, eu nunca mais voltei ao peso que eu era. Mas às vezes, uma viagem, alguma coisa, sabe? Que você come um pouquinho além da conta ali, eu sempre dou uma aumentadinha de peso, tipo, uns 3, 4, 5 quilos. Mas aí eu volto pro recomeço de novo, faço tudo bonitinho pra tentar manter meu peso. Esse foi um pouquinho do meu processo de emagrecimento. Agora, voltando às dicas, vamos à segunda diquinha. Final de semana. Pra mim, final de semana sempre foi uma luta, porque, como vocês sabem, eu trabalho fora até hoje, né? Durante a semana, pra mim, sempre foi tranquilo fazer a minha alimentação mais balanceada, mais cuidadinha, pesadinha, bonitinha. Mas o final de semana sempre foi um problema, porque como eu tô trabalhando durante toda a semana, acaba que na correria é prático, né? Você tá com a tua comidinha tudo pronta ali, bonitinho, então você come, você não tem nem tempo de pensar em comer besteira. Mas no final de semana que você fica em casa, assistindo um filminho, sai pra comer alguma coisa, realmente é mais difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito 8 ou 80. Então assim, se eu comi uma besteira no final de semana, acabou, vou comer besteira o final de semana inteiro, sabe? Já que eu pus o pé na jaca, então eu vou pôr o pé na jaca com gosto. Porque já que foi assim, né? Só que a gente tem que lembrar que não é assim que funcionam as coisas, gente. Hoje em dia, o que eu levo muito é assim, 80% do tempo, a minha alimentação ser uma alimentação mais limpa, mais balanceada, mais saudável, né? E nos outros 20, comer alguma coisinha ou outra. Hoje em dia, eu não me privo. Se eu tenho vontade de comer alguma coisa, se eu tenho vontade de sair comer um lanche, se eu tenho vontade de sair comer uma pizza, alguma coisa, não me privo. Vou dar um exemplo. Vamos supor, fiz a minha semana certinha, minha alimentação, comi bonitinho todas as refeições, não pulei nada, não tive nenhum erro. Aí chegou no sábado de noite, me deu vontade de comer pizza. E eu não vou comer a pizza? Não. Já teve um tempo que eu era assim, falava, não vou comer, não vou ter refeição livre, não vou ter dia do lixo, não vou ter nada. Só que chega uma hora que a gente não aguenta mais, aí você acaba estourando e aí você come o mundo, você come tudo que você vê pela frente. Então, realmente, isso não é saudável, porque não tem como a gente ser 100% do tempo saudável. Nós somos humanos, a gente vai ter vontade de comer um docinho, a gente vai ter vontade de comer um bolinho, uma coxinha, alguma coisinha. Mas é claro que é com moderação, sem pesar consciência. Porque muitas das vezes a gente come, aí de repente vem, meu Deus, eu não devia ter comido. Ai, minha consciência vai pesar. A minha consciência já cansou de pesar com comida. Só que hoje em dia eu sou muito desencanada. Então assim, sair à noite, comer a pizza, no domingo de manhã, já volta
alimentação normal. Não é porque no sábado à noite você comeu uma coisa errada que no domingo o dia inteiro você vai comer. Até porque se a gente sempre faz isso de cuidar a semana inteira, fazer bonitinho e comer errado no final de semana inteiro, todo aquele esforço que você teve durante a semana, ele acaba indo pro lixo, porque você acaba recuperando tudo aquilo que você perdeu durante a semana naqueles 2 dias livres do teu final de semana. Então, realmente é assim, ser aberto a estar com vontade de comer alguma coisa, come. Depois que comeu, volta para alimentação normal, porque a gente tem que encarar o processo de emagrecimento como uma coisa que a gente leva para a vida, porque não vai ser só até você emagrecer, porque depois que você emagreceu, você vai precisar manter aquilo. E para manter aquilo, tem que ser uma coisa saudável para você, que você consiga levar com leveza. Porque se você não levar com leveza, você não vai aguentar. E reeducação é para a vida toda. Então a gente tem que ter essa consciência um pouco mais leve, mais tranquila em relação a essas jacadinhas do final de semana, de quando viaja, de quando sai. Tá tudo bem, a gente vai recuperar e tá tudo certo. Uma outra coisa que me ajudou muito mesmo, é em questão de assim, tem gente que prefere acordar mais cedo, né? Então vamos supor, durante a semana acordei às 7, eu vou acordar às 5:30 para organizar minhas coisas do dia, para ser mais produtiva, para ir para academia de manhã. E eu creio que assim, essa produtividade ela vai muito de cada um. É muito individual, porque também tudo depende da rotina que a pessoa tem, do horário que a pessoa trabalha, do que a pessoa faz. Então, assim, é muito individual isso. Uma coisa que eu gosto muito e que eu prezo para que dê certo a minha rotina de alimentação um pouco mais saudável. Então, vamos supor, eu sempre pego um dia do final de semana, geralmente eu pego no sábado, e eu faço as minhas marmitinhas para semana. Eu prefiro fazer minha marmitinha do que comer fora, porque eu, Jéssica, sou aquela pessoa que não tem controle e não tem maturidade para ir num restaurante. Vai ter assim, né, aquele cardápio cheio de coisa, que vai ter salada, vai ter macarrão, arroz, carne. Aí, gente, batata frita. Aí você acha que uma batata frita me olhando, eu vou pegar um alface, uma cenoura, e eu vou querer pegar batata. Então, como eu sei que pra mim ter esse autocontrole é muito difícil, eu prefiro fazer minhas marmitas durante a semana, então eu levo, é aquilo que tem pra comer e é aquilo que eu como. Mas assim, realmente fazer essa programação pra sua semana, pra que na correria do dia a dia, você não acabe optando por opções mais fáceis. Porque realmente é muito mais fácil abrir o iFood ali, né? Dar uma olhadinha em alguma coisinha gostosa pra comer e pede. Quarta dica. Gente, água. Não existe processo de emagrecimento sem tomar água. E água não é, eu tomo água e de repente você vai na cozinha e toma 2 copinhos de água. Água é bastante. Então, assim, a água ajuda até na questão da saciedade. A água ajuda na questão da celulite. A água ajuda em questão de tudo. Já cansei de ter dias que meu trabalho é muito corrido e eu acabo esquecendo de tomar água, que chega no final do dia eu tô com dor de cabeça, porque eu não tomei água. Então, assim, a água realmente é muito importante e ela auxilia muito no processo de emagrecimento. Tem um cálculo, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano é 35 ml vezes o peso que você tem, que vai dar a quantidade aí mais ou menos que você tem que tomar durante o dia. Então, realmente é isso, não pecar na água. Se pra você é ruim tomar água, toma chá. Mas chá sem açúcar, gente, pelo amor de Deus. E por último, mas não menos importante, com certeza não menos importante, exercício físico. No meu processo, no início, boa parte dele, eu acho que os primeiros 10 quilos que eu perdi totalmente só com alimentação. Não perdi com exercício físico, porque eu não fazia exercício físico, me sentia tão mal comigo mesma que eu não tinha vontade nem de ir pra academia. Então, assim, foi na raça da alimentação mesmo. Dá pra você perder peso só com alimentação? Dá. Só que a gente sabe que não é tão saudável assim, porque entra a questão da flacidez, né? A gente fica com flacidez na pele, acaba ficando com o braço molinho, a barriga molinha, a perna molinha. Então, é realmente, assim, tentar entrar em conjunto as duas coisas, que é, né, ter a reeducação alimentar, cuidar da alimentação como um todo e também praticar um exercício físico. Hoje em dia, eu acho indispensável a musculação. Eu, assim, sou uma pessoa que hoje em dia não abro mão da musculação, porque o processo de emagrecimento ele se torna muito mais fácil
E o seu corpo emagrece de uma forma muito mais bonita, porque você acaba emagrecendo, mas ele vai tonificando. Então você não vai ficando com aquele excesso de pele, com bastante flacidez, sabe? A pele vai ficando fortinha e você vai emagrecendo com saúde, com estética, com tudo. Então o resultado dos dois em combo realmente é muito bom. Eu sei que às vezes no início, às vezes a gente, eu não tenho condição de pagar uma academia, né? Faz em casa, sabe? Mas não deixa de fazer um exercício físico, porque faz toda a diferença. Pula uma corda em casa. Tem um monte de videozinho no YouTube de treino de 15, 20, 30 minutos. Eu acho que, assim, qualquer exercício é muito melhor do que não fazer nada. É aquele ditado, é melhor mal feito do que não feito. Pra você iniciar uma caminhada, assim, é o 10, sabe? Porque você vai começando devagarzinho, conforme for pegando gosto, vai evoluindo, às vezes vai fazer uma corrida. Realmente é introduzir devagarzinho, porque devagarzinho você vai pegando gosto, aí você começa a ver um resultado aqui, aí você começa a ficar mais entusiasmado, aí você começa a querer melhorar ali. E uma coisa que pra mim funciona muito é o exercício pra não avacalhar na alimentação. Porque vamos supor, você vai lá na academia, se mata num treino de perna, fica 1h30 na academia, sai suando, com dor, fica com dor pra sentar, pra tudo. Aí você pensa, nossa, mas eu sofri tanto nesse treino de hoje, eu vou comer tal besteira. Você pensa, não vou. Porque você sofreu tanto na academia que te dá, assim, dó de comer, do tanto que você acabou sofrendo no treino. As minhas 5 diquinhas foram essas. Eu espero que, assim, ajude vocês. Eu tô num processo de recomeço também pra conseguir perder mais alguns quilinhos aí que estão me incomodando. Se vocês quiserem, posso mostrar aqui pra vocês, né, os bastidores, posso mostrar as minhas refeições, minhas comidinhas, o meu processo em si, pra vocês acompanharem junto comigo. Todas as minhas dicas foram dadas muito de coração, então espero que sirva, né, pra ajudar você que tá em processo de emagrecimento ou que quer iniciar mesmo. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas, espero que levem algo pra vida de vocês. Comentem aqui embaixo sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui pro canal. Se gostou, deixa o like aqui embaixo, ajuda muito. Lembrando que temos vídeos todo domingo e quarta-feira, às 6h30 da tarde. Obrigada pela sua companhia, que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.